Oi, aqui é o Rodrigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não conhece o Top 3 Literário aqui no meu canal, eu sempre estou falando, trazendo 3 livros sobre um determinado gênero ou um tema. Hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre um tema que é o Holocausto. Se você ainda não conhece, eu vou estar trazendo aqui pra você hoje, comentando um pouco junto com esses livros. O Holocausto, ele aconteceu em meio à Segunda Guerra Mundial, e aconteceu durante 1939 foi até 1945. O Holocausto ele foi literalmente patrocinado pelo Partido Nazista do Hitler. E aí ele traz aí um discurso de que uma raça é superior à outra e onde aconteceu o maior genocídio da história do nosso planeta. Cerca de mais de 11 mil pessoas foram mortas por causa desse discurso. E os livros que eu vou trazer aqui vão remeter e contar histórias de pessoas que passaram por essa época. Uma época muito triste para a nossa história mundial. O maior foco era os judeus. Então, muitas crianças, mulheres e homens adultos morreram nessa... Gente, eu não consigo me expressar porque é muito tenso falar dessa época e passar pela minha cabeça que isso um dia aconteceu. Mas além de judeus, também foram mortos testemunhos de Jeová, homossexuais, pessoas com deficiências físicas e mentais, comunistas e etc. Pessoas foram mortas por eles acharem que não estavam no padrão, não sei se essa é a palavra certa de se usar. É isso, vou parar de dar um pequeno resumo histórico para vocês e ir diretamente ao nosso top 3 literário e meio que tentar trazer vocês, convidar a ler esses livros e abrir os olhos para quando essas pessoas usarem essas falas que remetem a momentos muito tristes, momentos que não devem ser lembrados para não serem repetidos. Quero já te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esses vídeos com seus amigos. Eu sempre estou falando sobre livros, filmes e séries aqui no canal. Top 3, indica esse top 3 literário também pra eles. E também deixe seu like, porque daí o YouTube vê que você gostou do vídeo e indica pra outras pessoas. É isso, já vamos pro nosso top 3. Vou começar com a terceira posição, que é O Menino do Pijama Listrado. Com certeza você já deve ter assistido esse filme. Aqui a gente vai ter a história do Bruno e do Samuel. Acho que é Samuel que se pronuncia. São duas crianças. Um é filho de um dos militares e outro é uma criança judeu que tá preso dentro de um dos campos de concentração. E aí a gente vai ver toda a mudança dessa família, que é a família do Bruno, que é desse militar, que é o chefe lá, pra perto de um campo de concentração. E o Bruno não entende por que dessa mudança, apesar, né, da mãe saber o que é que está acontecendo, da irmã também. E aí o Bruno começa a ter uma relação de amizade com esse menino judeu. E ele não consegue entender porque ele fica do outro lado daquela grade. E tem todo um contexto aqui, você consegue ver o lado de uma família que está do lado do nazismo e também o lado de uma criança que está dentro de um campo de concentração. Eu acho que a forma como esse livro termina, principalmente a moral da história que o autor quer passar, o Johnny Bowen, ele também tem outro livro que é Fique Onde Está, então corra, também indico, apesar de ele não ter entrado aqui, tem outros, mas leiam também depois esse outro livro. O autor, ele traz uma moral no final da história que é sensacional, literalmente um tapa na cara desse momento, que é onde nenhum de nós é melhor do que o outro ou supera ao outro. Bruno e Samuel eram duas crianças iguais, de dois mundos, mas que eram iguais. E terminaram a história de maneira igual. Não vou dar spoiler, se você já assistiu, você sabe o que é que eu estou falando. É isso, vamos para a nossa segunda posição. A segunda posição, ela meio que conversa com a primeira posição. É meio que um conjunto, sabe? Esse livro que eu vou compartilhar com vocês, muitos já devem ter falado, quando se fala dessa época, desse momento histórico, remetem muito a esse livro, você já deve estar vendo aqui, que é o Diário de Anne Frank. É uma menina que morreu aos 15 anos ao ser levada para um dos campos de concentração por ser judia.
passou muito tempo escondida junto com a sua família, seu pai, sua mãe e sua irmã. E aqui a gente tem um diário com relatos da Anne durante todo esse momento que ela ficou escondida junto com a família. Muito tenso ler esse livro, eu demorei muito para ler esse livro, porque a gente vê a Anne, uma menina se transformando em adolescente, com seus dramas adolescentes, mas que tinha um drama maior. Ela e a sua família estavam sendo perseguidos por ser quem eles são. Livro que eu indico demais, porque a gente tem uma percepção de uma pessoa que viveu na época, que é um compilado do diário que a Anne escrevia na época, além de cartas que foram todas feitas com seu pai, o seu Otto Frank fez todo separando o diário, as cartas que foram encontradas daquela época da Anne, que foram escritas pela Anne, e assim foi construído esse diário. E aí como é que a gente, como eu disse no começo, que conversa? É que a gente tem para depois de Auschwitz, que é uma autobiografia da Eva Skolos, eu acho que assim se pronuncia. A Eva, ela é meio que uma irmã barra amiga da Anne, porque depois de que tudo aconteceu do Holocausto, o Otton se casou com a mãe da Eva. A Eva, ela morava com a mãe, o irmão e o pai, também foram perseguidos, e aqui a gente tem uma narrativa espetacular da Eva, de todos os momentos que ela viveu, e principalmente depois de Auschwitz, que é um dos campos de concentração mais conhecido dessa época. Então aqui você vai conseguir sentir na pele, porque eu senti na pele o que a Eva viveu. E é muito louco isso, porque você sente o drama, a dor que a personagem real vivenciou. Então por isso que eu acho que esse livro merece o primeiro lugar. Mas mesmo assim, eu super indico que você leia esses 3 livros aqui. Eu tenho outros livros na minha estante que eu poderia indicar, mas eu acho que esses 3 livros aqui, já de Anne Frank, O Menino do Pijama Enlistado e depois de Auschwitz, vão trazer pra você e remeter o que foi esse triste momento da nossa história mundial. E ficarem mais atentos, né, quando alguém usar de sua fala uma fala que remete a isso. É literalmente uma falta de respeito com as pessoas que viveram essa época e com os familiares e descendentes dessas pessoas que estão vivas hoje em dia, que estão vivas ainda, né? É isso. Quero agradecer se você achou até o final desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Você tem outro livro que você pode indicar aí para as pessoas também. É isso, como eu disse, muito obrigado por assistir até o final desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!